assistindo. Boa noite. É um prazer enorme nessa sexta-feira, diante de tantas revelações, né, que nós temos acompanhado nessas últimas horas, com a liberação desse vídeo fatídico. Então, assim, eu acho que essa conversa com o Daniel, ela vai vir meio como um acalanto para acalmar essa sexta tão cheia de notícias tumultuosas, né, Daniel? Então, salve amigos. Triste, né, Daniel? Então, salve amigos, salve Daniel Munduruku, né? Então, hoje nós vamos dar sequência a uma proposta de lives que tem sido organizada por 6 NEABIs, Núcleos de Estudo Afro-Brasileiros Indígenas, do Instituto Federal do Ceará, um projeto chamado Projeto Conexões. Esse é o nosso sexto encontro, e nós temos a alegria imensa de estar recebendo ninguém mais do que um dos maiores expoentes da literatura indígena, e eu posso falar da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas. O Daniel Munduruku é um parceiro, um ativista, uma pessoa que tem uma representação indescritível no movimento indígena brasileiro, e esse foi o nosso segundo convite, né? O primeiro havia sido para a participação do Daniel no encontro dos NEABIs do estado do Ceará, num diálogo que foi estabelecido em fevereiro, final de março desse ano, e ele, mais uma vez, havia aceito e nos deixado muito felizes. A nossa segunda alegria foi agora com a live, né? Nós não sabemos como vai ficar os encontros dos NEABIs, provavelmente nós vamos ter outros momentos, mas vamos começar por aqui, abrindo essa história, não é, Daniel? Então, o Instituto Federal, com NEABI do campus Canidé, Paracuru, Quixadá, Fortaleza, Crateús, Baturité, mais o NEABI de Macaé, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Ceará, o Laboratório de Cartografia, o Labocart, do Departamento de Geografia, da UFC, a Federação dos Povos Indígenas do Ceará, a FEPOINCE, e o Centro de Defesa de Direitos Humanos do Ceará, tem essa inspiração, né, de dialogar hoje com Daniel Munduruku. Então, Daniel, vou passar a palavra para você, e assim, até porque nós acreditamos, né, que a forma de se apresentar seria muito mais você escutando a pessoa falar, essa apresentação, ouvi uma vez você comentando isso, no momento que a pessoa fala de si, ela também inspira os outros. Então, nós queríamos que você nos inspirasse nessa noite, falando um pouco da sua trajetória, falando um pouco de você, para, na sequência, nós falarmos sobre essa temática, né, identidade de movimento, modos de usar, que foi sugerida por ti semana retrasada. Muito bem, Ana. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né, nos ouvindo, nos vendo, curtindo essa live com a gente, essa sexta-feira histórica, por muitos motivos, mas também por ser um dia único, especial, e que nunca mais vai se repetir na vida de ninguém. Então, também por isso é um dia especialíssimo, né? Um dia único e que deve ser vivido com a sua grandiosidade, com a grandiosidade que compete, né, a nossa própria experiência de humanidade. Uma alegria falar com todos os NEABI aí, com as pessoas que estão representando todos os NEABI. As universidades estão fazendo um trabalho maravilhoso no sentido de estudar, de ler, de compartilhar o conhecimento das culturas africanas e das culturas indígenas que estão presentes no Brasil. Eu sempre fico muito orgulhoso assim de poder participar também desse movimento, né? Que bom que nós temos os NEABI para fazer esse trabalho com a gente também, né? Sempre tão importante. Bom, eu sou o Daniel, sou do povo Munduruku, sou escritor, professor, graduado em História, Filosofia, Psicologia, com mestrado e doutorado na área de Educação e com pós-doutorado na área de Linguística
Meu pós-doutorado eu fiz na Universidade Federal de São Carlos, e meu doutorado e mestrado eu fiz na USP. Né? Eu sou originário do estado do Pará, sou, como falei, do povo Munduruku, um povo que está presente em 3 estados do Brasil, sendo Mato Grosso e Amazonas os outros 2. É um povo que tem uma população aproximada de 15 mil pessoas hoje nesses 3 estados. Já tenho um contato com a sociedade nacional de mais ou menos 300 anos, portanto, sem dúvida nenhuma, é uma convivência, né, com a sociedade brasileira bastante antiga, mas, ao mesmo tempo, também relativamente nova, já que o Brasil, no final das contas, é um país jovem, né? Um país novo ainda, é uma nação nova que está se formando. E na metade dessa história estamos nós, os Munduruku, fazendo algum tipo de participação nela. Eu sou nascido dentro desse povo, cresci dentro desse povo, mas durante logo a minha primeira infância eu tive oportunidade não, né? Eu fui obrigado a ir para a escola, fui obrigado a aprender a ser brasileiro, porque naquela ocasião a gente era obrigado praticamente a virar brasileiro, né? Já que era quase impossível a gente manter a nossa própria cultura. Estou falando, sobretudo, do início dos anos de 1970, mas eu sou nascido em 64, e no início dos anos 70 fui mandado para a escola na cidade para aprender, como eu falei, a ser gente, né? A me civilizar. E isso, ao mesmo tempo que foi uma coisa ruim, porque foi um ato de violência, né, contra a nossa gente, ao mesmo tempo também acabou gerando em mim uma outra postura diante da realidade que naquele momento eu vivia. E se eu tive que, em algum momento, negar a minha própria identidade, ou querer negar, ou desejar negar essa identidade, por outro lado, foi por conta disso que eu tive a oportunidade de reforçar aquilo que eu sou, reforçar a minha origem ancestral, né? Então, se foi ruim, foi bom também, né? Porque me deu a oportunidade de experimentar 2 lados da moeda, e isso me trouxe ao que eu sou hoje, certamente, as escolhas que eu fiz para eu poder viver, né, viver a minha experiência, né, de ser munduruku, e a experiência de ser um munduruku em outro contexto que não o contexto de aldeia. Então, esse cara sou eu, né? Eu aprendi as coisas da cidade, claro, fui tentando operar com esse conhecimento. A minha passagem pela universidade me deu a oportunidade, efetivamente, de conhecer, inclusive, compreender melhor o povo onde eu nasci, porque o meu mestrado ele foi feito como um retorno à minha própria aldeia, à minha própria comunidade. E o doutorado foi uma experiência que eu trouxe já dentro da cidade, que é ter escolhido ser professor e trabalhado na área de educação, que tem sido a minha experiência primeira, né, como cidadão brasileiro, digamos. Então, essas minhas experiências de vida acabaram me trazendo para a literatura, e na literatura eu agora desenvolvo todo o meu processo criativo e participativo dentro da sociedade brasileira, né? Usando a literatura como um instrumento também de participação no movimento indígena organizado. É a minha forma de militar no movimento, porque assim eu contribuo certamente para que o Brasil conheça melhor as suas origens ancestrais. Então, grosso modo, esse cidadão aí
o cidadão que vos fala, né, tem essa trajetória e quer compartilhar um pouco, claro, com vocês nessa noite. Oi, tá me ouvindo, Daniel? Estou ouvindo. Oi. Pronto, Daniel, porque o Daniel foi assim, tímido também, né? Dentre as premiações, né, a gente pode dizer que o Daniel ele tem mais de 52 livros para crianças, jovens e adolescentes, gente. Ele é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 2013, ele recebeu a mesma honraria na categoria da Gran Cruz, a mais importante honraria oficial a um cidadão brasileiro na área de cultura. Ele é membro fundador, um dos membros fundadores, né, da Academia de Letras de Lorena. Ele recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, dentre eles, 2 vezes, ele recebeu o prêmio Jabuti, para vocês terem ideia. Dentre os outros prêmios tem o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, outorgado pelo CNPq, o Prêmio Tolerância, outorgado pela Unesco. Muitos dos seus livros receberam selo altamente recomendável, outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2017, foi contemplado com o Prêmio Jabuti na categoria juvenil, né? E aí, fora os livros, né? Nós temos o livro O Sinal do Pajé, A Sabedoria das Águas, Todas as Coisas São Pequenas, Coisas de Índio, Das Coisas que Aprendi. Esse livro ele tem uma importância muito grande, principalmente na relação minha, particularmente, como professora dentro do NEABI. Mais adiante eu vou até comentar sobre isso. Meu Avô Apolinário, Histórias de Índio. E ele também foi ganhador do prêmio da Fundação Bunge pelo conjunto da sua obra e atuação cultural em 2018, né? E hoje o Daniel, ele se propõe a dialogar com a gente sobre uma pauta que foi muito inspirada, Daniel, num projeto do NEABI Fortaleza, ligado às colocações, às expressões que quando eram postas matérias relacionadas a povos indígenas, as manifestações que eram indicadas nos jornais de grande circulação de Fortaleza, nas redes sociais, eram alarmantes, assim, assustadoras. Então, dentro das nossas reuniões, nós chegamos à conclusão que era interessante nós desmistificarmos esse imaginário que existe sobre os povos indígenas. Esse imaginário que faz serem construídas ideias de ódio, posturas sectárias, e esse afastamento que historicamente a gente acabou identificando advindo da própria escola. E hoje nós falaremos principalmente desse tempo, né? Porque é um tempo, o tempo da cidade, ele é um tempo totalmente diferente do tempo dos povos indígenas, dessa compreensão do que é fundamental. Não é à toa que hoje nós falamos que esses povos do futuro, eles invisibilizam os povos do presente, que são os povos indígenas. Então, essa identidade, ela mora nas pessoas e essas verdades fazem com que elas acreditem como essa cristalização está correta, né, Daniel? Identidade essa que nós brasileiros temos deixado escapar pelas mãos, como uma vez você falou em uma das suas palestras, quando repetimos discurso de ódio e de repulsa ao que é diferente, ao que não é aceitável. Então é sobre essa identidade em movimento que o nosso diálogo vai se desenhar nessa noite. Perfeito. Ana, é isso mesmo. Eu queria conversar um pouco, aproveitar a oportunidade justamente para conversar um pouco com os nossos amigos sobre essa coisa da identidade, que é um tema extremamente importante, mas ele ainda é pouco entendido. Não que eu também vá esclarecer muita coisa, já que não faz parte da minha didática, né, de oferecer respostas, sobretudo, deixar algumas perguntas para que quem nos assiste possa depois, se quiser, possa aprofundar um pouco essas questões. Mas eu queria lembrar para todo mundo que nós vivemos exatamente num país multiétnico, multicultural, né? E essa multiculturalidade é impossível de a gente pensar numa única identidade. O Brasil é um país, é uma nação de muitos Brasis, né? É um lugar da diversidade étnica, da diversidade linguística,
da diversidade cultural de uma forma geral. Né? Nós somos um país que foi constituído de diferentes povos, diferentes culturas, que formou, né, que forjou, por assim dizer, essa identidade híbrida que nós carregamos. E essa identidade precisa, porque ela não está acabada, ela está sempre em constante formação. Lembrando que, historicamente, o Brasil foi construído, ou começou a ser construído, a partir da violência que os colonizadores trouxeram para cá. Né? No século XVI, quando os portugueses chegaram por aqui, os que vinham, os que chegaram, os que ficaram aqui desde 1500 foram as pessoas que eram degradados, né? Eram pessoas condenadas que por algum motivo tinham penas a cumprir e em nome com a promessa de viver em liberdade aqui no Brasil, eles foram trazidos para cá, né? Foram mandados para cá como se fosse uma colônia penal, efetivamente, né? E chegando aqui, é claro, a despeito de toda de todo as razões históricas para que isso tenha acontecido, eles chegaram aqui e encontraram as mulheres indígenas e foi com elas que eles fizeram o que nós podemos chamar de os primeiros brasileiros, né? Ou seja, esse encontro-desencontro já trazido por Cabral, ele se alicerçou de uma certa maneira através da violência física contra as mulheres indígenas, provavelmente contra os homens também, mas em se tratando das mulheres, delas nasciam os frutos desse desencontro, os frutos dessa violência, e que culminaram, né, culminou esses encontros, acabou culminando no surgimento de uma primeira identidade, nacional, que foram aqueles meninos e meninas meio apátridas, né? Porque eles nem eram reconhecidos como filhos dos portugueses e não eram tão aceitos dentro das suas próprias comunidades, uma vez que também eles não eram, digamos, filhos legítimos. Então, isso criou aí um Brasil, um brasileiro, que foi efetivamente sendo parido, né, dessa maneira meio violenta não, totalmente violenta, e que foi sendo deixado de lado, né, uma criança, um jovem, que só depois que crescia, era que tinha alguma serventia para os colonizadores, porque foram eles que depois iam atrás, né, esses meninos criados pelas mães, foram atrás dos seus próprios parentes indígenas que viviam no meio da floresta, e eles, conhecedores que eram da floresta, acabavam sendo usados aí como uma espécie de caçadores dos próprios parentes, né? Bucha de canhão, depois dos bandeirantes e etc. Então, essa história, e o Ailton Krenak sempre, na sua sabedoria, nos brindou uma vez com uma frase lapidar também, né? Dizer que o Brasil foi construído sobre um cemitério. Isso, quando a gente pensa nessa frase, a gente percebe que ela é extremamente dura, mas também verdadeira, porque foi sobre os corpos das mulheres indígenas, sobre os corpos dos homens indígenas, que esse país começou a se formar. Né? E depois, é claro, veio com isso, com o decorrer da história, toda uma série de perseguição contra essas populações. Então, depois disso, vem também os escravos africanos, que vêm também ter os seus corpos violentados, já violentados nas viagens que atravessavam o Atlântico, mas também violentados como serviçais e como escravos que eram usados aqui, as mulheres também usadas aqui, e daí mais uma leva de novos brasileiros surgiu,
né, e que se misturavam já com as crianças indígenas mestiças, por assim dizer, para usar um termo que o Darcy Ribeiro gostava muito, né, das crianças mestiças indígenas que estavam por aqui. E daí surge esse país, portanto, ou pelo menos surge um projeto, né, de país construído sobre a violência sobre os nossos povos ancestrais. Portanto, quando a gente pensa na identidade brasileira, a gente começa a pensar que nós estamos muito mal resolvidos ainda, porque ao longo do tempo a história que foi se contando, a narrativa que foi sendo criada, gestada, gerada pelas elites, por aqueles que passaram a vir para cá com o objetivo de dominar ainda mais essa terra e as pessoas, era uma narrativa que impunha, né, um descaso muito grande sobre esses povos tradicionais, o que culminou ainda em maiores perseguições às populações indígenas, a perseguições aos negros que se rebelavam, né, e que isso vai até 1888, quando oficialmente se, se, se alforria, né, os negros brasileiros, acaba-se com a escravidão oficial, porque depois ela vai continuar de outras maneiras, mas até aí, desde, portanto, de 400 anos de escravidão praticamente, né, que se tem algum respiro. Mas isso, ao invés de ser motivo para se construir efetivamente uma identidade nacional, se vai deixando de lado, né, aquilo que era para ser uma construção e se vai colocando outras coisas em cima, né? E daí veio, no começo do século XX, toda a leva de imigrantes, né, que vem substituir os negros escravizados, os negros libertos, né? E que aquela elite não quis não quis absorver a mão de obra negra, né? Preferiu trazer os imigrantes para cá e os imigrantes passaram a ocupar um espaço que, ao mesmo tempo, foi um espaço importante, porque começaram a trazer também outras reflexões e outras ideologias, outras ideias, né? Que culminariam também em fazer parte da história, né, da história brasileira do século XX. Olha, que nós damos um salto grande até chegar aqui ao século XX. E se tratando das populações indígenas, a perseguição nunca cessou. Os indígenas, com alguma vantagem por serem melhores conhecedores das terras e das florestas e dos lugares mais escondidos, puderam, de uma certa forma, se refugiar e se manterem um pouco fora de uma exploração mais absoluta, né? É claro que todos os grupos indígenas, todas as populações indígenas que foram afetadas, elas tiveram que pagar um preço muito alto para manter a sua cultura. E por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, para manter sua cultura tiveram que negar sua cultura, né? Para manter o seu status, digamos, né, tradicional, de cultura e tudo mais, tiveram que muitas vezes se apoiar nas populações ribeirinhas ou na população urbanas das periferias, né, para poder extrativistas, né, enfim, toda a população, também as minorias sociais, para poder manter minimamente a sua identidade e, é claro, também influenciando essas minorias, influenciando esses outros grupos minoritários, né, com a sua cultura. Então, houve, de uma certa forma, uma troca cultural que permitiu que os povos indígenas sobrevivessem e permitiu também que essas outras minorias, esses outros grupos minoritários, eles pudessem tomar conhecimento de como sobreviver com
com um pouco, né, como serem ricos mesmo sendo pobres, né, no sentido de como puderam sobreviver na natureza, né, sem precisar ter as benesses tão grandes das classes altas, das elites, e puderam sobreviver aprendendo, portanto, as técnicas de sobrevivência com as populações indígenas. De modo, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o Brasil tem uma identidade ainda em formação. É uma identidade que precisa ser burilada, porque como a história nossa é contada apenas pela elite, né, que no primeiro momento eram os grandes colonizadores, depois os senhores de engenho, né, com os seus escravos, e finalmente na própria República, na República com as elites capitalistas que já estavam começando a surgir, né, o que restou para nós que somos minorias, o que restou para nós foi só o resto, efetivamente, só as sobras dessas elites. Né? O Brasil só começou praticamente a ter alguma preocupação em formar seu próprio povo a partir do século XX, o que foi um desperdício absoluto, né, de, de potencialidades. Claro, não desprezando todos os grandes heróis do passado, não desprezando os intelectuais do passado, mas o Brasil só passa a ter um projeto de país, né, a partir do século XX, e aí vem toda essa chegada de intelectuais para formar as nossas universidades, acho que são um pouco mais famosas, hoje mais antigas, né? E imaginar que a Universidade de São Paulo, por exemplo, tem, sei lá, um pouco mais de 80 anos de fundação, né? Quer dizer, é muito pouco, Sim. é muito mínimo, assim, né? De tempo para a gente formar as capacidades necessárias para a gente, de fato, repensar a nossa identidade, repensar o modo de ser. Então, eu tenho pensado, né, tenho refletido justamente que o Brasil não é um país adulto, né? Não é um país criança, é um país adolescente. E o que caracteriza a adolescência normalmente é a crise de identidade. O adolescente é justamente aquele ser que é intermediário entre o ser criança e o ser adulto e que está num processo de mudança e de transformação. Ora, a gente sabe que o que a crise de identidade serve justamente para a gente estabelecer uma ruptura, né? Serve para a gente fazer uma mudança. Uhum. Só que esse adolescente, e a gente sabe também que para a gente ser adulto, a gente tem que romper com a nossa adolescência, mas romper também com a nossa infância, né? O adolescente precisa romper com a infância, o adolescente ele está ali entre o crescimento e às vezes tem comportamento de criança, e eu nem estou falando do atual presidente, e ao mesmo tempo ele tem uns arroubos de ser adulto, mas ainda também não é responsável o suficiente para assumir completamente essa responsabilidade. Então, eu estou usando aqui uma analogia, né, para a gente pensar o Brasil, né? O Brasil como um país adolescente, ele olha no espelho, e adolescente adora olhar no espelho, não é? E quando ele olha no espelho e ele se vê, ele só encontra defeito. Eu, quando era adolescente, me olhava no espelho, eu não ia lá admirar meus lindos olhos azuis, mas normalmente eu ia lá para ver aonde é que as espinhas estavam crescendo, né? Aonde é que havia defeitos no meu corpo, para ver se eu dava um jeito de resolver.
e acabava, claro, não conseguindo nada disso. Então, o adolescente ele precisa aceitar o que ele é. Ele precisa aceitar que está crescendo. E quando a gente cresce, pipocam mil coisas no corpo da gente. Então, isso é e mais uma coisa importante, quando a gente olha no espelho, por isso estou falando, é uma analogia, quando a gente olha no espelho, normalmente o espelho também, além de revelar o nosso chassi, né, ele revela também o que está atrás da gente. Ele mostra o que está atrás da gente. A gente olha para trás, né, das nossas costas. Então, imagine que esse olhar para trás é o passado. Esse adolescente Brasil, quando ele olha, ele primeiro não gosta do que ele vê, porque disseram que ele é assim, digamos, ele não gosta da sua identidade, da sua constituição. É um Ele não problema de aceitação, né, Daniel? Assim, ele tem um isso, problema de aceitação do que exatamente. é. E mais do que isso, tem aquele chamado famoso complexo do vira-lata, né? Porque Sim, esse adolescente Brasil ele olha para si e descobre, né, que ele tem uma porcentagem no seu DNA de indígena, uma porcentagem de negro, que são maiores, e uma porcentagem bem pequenininha de europeu. E aí o que fizeram com esse adolescente, o que faz com esse adolescente? E colocam na cabeça dele que o mais importante é o 5% de europeu que ele traz. E aí ele começa a olhar, ao invés de olhar para si, para olhar para o seu passado, ele começa a olhar para o outro, lá, aquele que disseram que é melhor que ele, né? O europeu, o do norte e tudo mais. Aí ele vai e bate continência, a bandeira, ele diz que é apaixonado por aquela bandeira. Então, esse adolescente Brasil aprendeu a não gostar do seu passado, aprendeu a não gostar da sua história. Então, quando ele olha no espelho, e o que ele vê? Ele vê o rosto de negros e vê o rosto de indígenas. E ele aprendeu a não gostar nem de negros e nem de indígenas. Aí o que ele faz? Ele joga um pano naquele espelho para esconder o passado. Porque esse passado não dá orgulho para ele. Ele não se sente parte daquilo. E aí ele acha que andando para frente é a solução, né? A ordem e o progresso é a solução, né? A invasão das terras é a solução, né? Destruir a diversidade é a solução. Ele acaba incorporando em si o discurso do colonizador, né? E começa a reproduzir isso. Os nossos preconceitos contra os povos indígenas, os povos negros, é o preconceito, no final das contas, contra nós mesmos, contra aquilo que nós somos. Então, eu tenho achado que o Brasil, para ele seguir adiante, ele precisa urgentemente se reconciliar com esse passado. Ele precisa urgentemente olhar para esse passado e fazer um caminho de volta, né? Por assim dizer. E colocando em prática aquilo que eu também tenho defendido sempre, da circularidade, né? Na necessidade de a gente, lá no passado, compreender quem nós fomos para aceitarmos quem nós somos. Não há nenhuma possibilidade do Brasil seguir adiante ou pensar no tal do futuro se ele não fizer antes uma volta ao seu passado, né? A um reconhecimento daquilo que ele é. Se a gente pensar bem, Ana, a gente vai descobrir que o que nos impulsiona para frente não é os nossos sonhos de futuro. O que nos impulsiona para frente é justamente o nosso passado. É quando a gente se reconcilia com esse passado, aí a gente vê o caminho livre para a gente seguir adiante. O Brasil só vai conseguir fazer esse caminho para frente quando ele conseguir olhar para trás, quando ele fizer uma reconciliação com esse passado, né, com esse rosto indígena, com esse rosto negro, com esse rosto europeu que ele tem, né, com esse corpo inteiro. E aí nasce um novo Brasil. Aquilo que, aliás, também o Darcy Ribeiro tanto dizia, né? O Brasil é um povo novo.
É um povo novo exatamente porque nasceu absolutamente diferente do resto do mundo, né? O Brasil tem as suas peculiaridades tão bonitas, mas é que ele efetivamente não consegue compreender e não consegue gostar, porque, infelizmente, a narrativa oficial é de que nós não somos nada, né? A narrativa oficial é de que, enquanto a gente tiver a floresta em pé, nós não iremos nunca avançar, nós nunca iremos nos tornar americanos de verdade, né? Enquanto nós não destruirmos os nossos rios, enquanto a gente não acabar com esses índios que atrapalham o progresso e o desenvolvimento, a gente nunca vai seguir adiante. Então, as pessoas pensam que é o futuro que nos puxa, sabe? Que é como se a gente desse as mãos assim, aí o futuro, que é uma ficção completa, está nos puxando para ele. E a gente só vai chegar lá se a gente destruir tudo que a gente tem, né? E eu defendo exatamente que o que nos impulsiona para frente é a história, é o passado, é aquilo que a gente carrega na nossa ancestralidade. É o que você coloca, né, Daniel? Isso, assim, as pessoas, elas esquecem o passado, elas não vivem o presente, mas vivem correndo atrás do futuro. Essa é uma concepção que é muito equivocada, porque é como, há uma desconexão de que o futuro é uma conquista a ser feita. E eu acho que a inexistência do sentimento de pertencimento é o que acaba construindo essa base equivocada de que o futuro é sempre o melhor. Por quê? Porque só o pertencimento nos compromete com as coisas. A gente vê como é que, historicamente, a gente cria uma criança. Qual é a pergunta que é mais feita para ela? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando crescer? Então, assim, isso é um projeto de não do que se vive o presente, mas do que ela vai galgar no futuro. Então, você vive trabalhando para juntar um dinheiro para uma aposentadoria, né? Quando você tiver 90 anos, você vai se aposentar e curtir, viajar. E aquela visão, e consolida, né? Aquela visão ideologizada, né? Eu lembro de um momento que eu escutei uma fala sua sobre existem duas percepções sobre os povos indígenas, sobre o índio, criticando, óbvio, né? É uma visão romantizada, como aquela da vovó do rock, né? Que tem até aquela música, baila comigo, como se fala na tribo e tal. E tem uma percepção, é verdade, porque você imagina, Daniel, você sabe a letra, né? O refrão é mais assim, baila comigo como se baila Rita Lee. Rita Lee. Rita Então, Lee, se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. quero ser índio. E uma percepção romantizada. E nós temos a percepção ideologizada de que o índio é preguiçoso, de que o índio, para que tanta terra, o índio, por que o índio... índio eu estou falando sempre na perspectiva crítica, viu, pessoal? Sempre é bom fazer essa demarcação, esse marcador de uma forma muito evidente, porque é um equívoco, é uma nomenclatura, né, que Daniel, o Cacaverá, né, tantos outros precursores da literatura indígena defendem e pautam dentro dos seus trabalhos, de que é sempre uma nomenclatura que o outro colocou sobre nós, e não dos povos, até porque índio, né, é o elemento químico lá da tabela periódica, né? É isso mesmo. Então, assim, a sua obra, né, ela traz ela vem de se contrapor justamente a essa longa trajetória histórica que nós temos no Brasil de escritores, antropólogos, historiadores, sociólogos, linguistas e muitos outros que escreveram sobre os povos indígenas e que não eram indígenas. Há um problema sobre isso. Eu acho que a sua escrevescência, né, como a Conceição Evaristo trabalha essa nomenclatura, ela é muito importante na perspectiva de que essa oralidade ela é fundamental para se ter um embasamento do que realmente são os povos indígenas.
Então, essa compreensão do movimento indígena, a partir do próprio indígena, como é o seu caso do Krenak, né, do Cacaverá, do Rony Waisiri, né, Waisiri, da Eliane Potiguara, da Márcia Cambeba, entre tantos outros, desperta, abre uma vereda que não há caminho de retorno mais diante dessa construção. É um caminho que não tem volta. Até porque quem lê um trabalho escrito por indígena percebe de forma muito clara a diferença no que se refere principalmente à compreensão da natureza. Essa relação com o ouvir, com o respeito, com a ancestralidade, né? Essas cosmovisões que, infelizmente, um antropólogo não indígena, ele nunca vai poder proporcionar. Então, eu queria que você falasse como é que você vê essa literatura indígena que tem se erguido e que tem que se consolidado. Eu não vou nem dizer que é uma literatura insurgente. É uma literatura que ela está dentro da literatura brasileira, dentro de um aparato histórico, conceitual, ligado à antropologia, que tem uma contribuição salutar para a leitura dos povos indígenas. Então, como você vê a sua literatura e desse movimento de literatos indígenas para a construção de um outro olhar de resistência? Legal. Essa é uma pergunta que dá mais umas 5 horas de conversa, né? Não é uma pergunta que dê para responder assim, com uma única frase. Mas é importante lembrar para todo mundo que uma das coisas que eu realmente falo sempre sobre a necessidade de a gente pensar, né? Pensar o tempo como os indígenas concebem esse tempo, e que isso torna esses povos nossos contemporâneos, porque são povos que cultuam, por assim dizer, esse tempo que nós chamamos de presente. Eu até tenho dito sempre isso, né, que o indígena olha o tempo, o agora, o presente, como um presente que a gente recebe da natureza, dos criadores, dos nossos encantados, seja o nome que a gente dê a isso, né, nós recebemos esse presente como presente. E, como tal, nós precisamos vivê-lo, porque não tem nenhum sentido ganhar um presente e deixar para usar amanhã. Por isso, e eu defendo essa fala, né, de que o povo indígena é um povo que tem o passado, tem esses dois tempos, né, o passado, que é o tempo da história, que é o tempo da memória, e o presente, que é o tempo do agora. O tempo do agora é o que nos permite dar, digamos assim, interferir no que nós vivemos nesse momento. Né? O povo indígena não é um povo do passado e não é um povo do futuro, é um povo do presente. Não existe na língua munduruku a palavra futuro, para vocês terem uma ideia. Isso quer dizer que é um povo que não para ficar imaginando o que vai acontecer daqui a algum tempo, porque é um povo da urgência, é um povo do agora, é um povo que tem que satisfazer as suas necessidades e, satisfazendo essas necessidades, procura viver da melhor maneira possível, né? E daí os rituais, a importância da manutenção dos rituais, dos cantos, das danças, daí as rezas que se faz, daí a relação espiritual que se tem com a natureza, né? Com os cantos que se faz quando a gente vai caçar ou vai pescar, ou com as rezas que se faz quando a gente vai plantar a nossa mandioca, né? Ou quando a gente está coletando os frutos. Tudo isso tem a ver com essa concepção de que nós precisamos satisfazer o nosso corpo, né? Do presente que o mundo, que o universo nos oferece. Ao fazermos isso, nós estamos fazendo jus a esse momento mágico, né, que o universo nos oferece, nos dando a possibilidade de viver bem, de viver com certo equilíbrio e passar a vida
vivendo da melhor maneira possível. E eu estou dizendo isso para vocês para poder justificar a nossa participação na contemporaneidade. É comum as pessoas dizerem que nós, porque fomos para a universidade, ou porque escrevemos livros, ou porque publicamos coisas, ou fazemos música, ou fazemos filmes, é comum as pessoas dizerem, então ele não é mais índio de verdade. Estamos com um problema muito sério, inclusive, com esse uso, né, da palavra verdade ultimamente. Não é índio de verdade, porque índio de verdade, aí vem toda aquela visão que você falava, que é a visão estereotipada, que é a visão romântica, de que para ser índio de verdade, a pessoa tem que estar lá no meio da floresta, caçando, pescando, atirando com arco e flecha. As pessoas que pensam assim, elas estão limitadas pela ideia de que existe um futuro a ser construído. Não é? As pessoas que pensam assim, elas não se dão conta de que os povos indígenas são, sobretudo, povos do presente. Nós não somos do passado. O passado não é uma prisão, não deve ser uma prisão. O passado é um impulsionamento, né? Serve para nos impulsionar. É a memória que nos leva adiante. Né? Então, quando eu, fazendo a minha experiência de cidade, participando das coisas que pude participar, eu domino, né? Domino essas técnicas, eu, na verdade, não estou simplesmente dizendo ou querendo achar que os meus talentos, os meus dons são maravilhosos e que eu os mereci. Não se trata disso, se trata simplesmente de eu ser um contemporâneo. Ou seja, se trata do fato de eu estar aqui numa sociedade e essa sociedade, eu preciso sobreviver nela e sobreviver a ela. Né? E para isso eu tenho que usar tudo aquilo que os meus antepassados, aí, normalmente, novamente vem a ideia do passado, né? O que os nossos ancestrais nos ofereceram, nos permitiram estar aqui e agora. Né? Isso aqui não é um mérito meu, como gostam de dizer os neoliberais, né? Não é um mérito meu. O estar aqui é o fruto, às vezes, do sacrifício de muitos dos meus antepassados que lutaram para que eu pudesse chegar ao século XXI. E se eu não fizer todo o esforço do mundo para poder participar desse século XXI com competência, com dignidade, eu não vou estar honrando a memória desses ancestrais. Daí é muito importante a gente pensar que viver o presente não é acumular coisas, porque quem vive o presente está sempre de passagem. E quem está de passagem nunca acumula coisas assim, né, que são coisas para sempre. Ficam apegados, não acumular, porque no final das contas todo mundo acumula alguma coisa, mas não ficam apegados àquilo como se aquilo fosse a única razão da existência. Né? A gente vai aprendendo que viver o presente é usufruir daquilo que está ao nosso alcance, né? Mas, ao mesmo tempo, ser parceiro dessas coisas, né? Ser colaborativo com essas coisas, ser irmão do outro. Né? Isso é viver o presente. Portanto, não é eu ficar enclausurado nas coisas, ou ficar totalmente preso naquilo, ou querer acumular milhões de dinheiro e de riquezas que eu puder, porque quando eu faço isso, eu vou estar sempre prejudicando alguém. Se eu acumulo demais, não é? Se eu guardo coisas demais, alguém está com alguma necessidade. Mas, como nós aprendemos aqui no Ocidente, na cidade, a acumular coisas para nós, né, nós acabamos sendo educados para sermos egoístas. Né? O egoísmo passa a tomar conta da gente. Para finalizar, para poder finalmente responder a sua questão, eu diria o seguinte, né? Justamente porque eu sou um contemporâneo, ou seja, estou nesse momento,
a gente usa, eu tenho que usar todos os instrumentos que esse tempo me dá para eu poder me comunicar. No meu caso, coube a mim descobrir que eu tinha um certo talento para a escrita, para a arte escrita, da escrita, né? E aprendi a usar essa arte da escrita, justamente para eu poder me comunicar com as pessoas. E, na medida em que eu fui adentrando nessa arte, eu fui percebendo que haviam outros tantos indígenas que tinham essa mesma possibilidade. Só precisavam ter um pouco caminhos abertos. E aqueles que são pioneiros, quase sempre, eles têm esse papel, né? Os pioneiros, eles são aqueles que vão roçando o caminho, roçando a mata fechada, para fazer um caminho mais ou menos seguro para quem vem depois poder passar por ele. Então, quem é pioneiro é sempre aquele que descortina as coisas, né? Tira um pouco o véu, né? Que parece ser intransponível, para que a gente possa ver com mais facilidade o horizonte, né? Então, eu acho que o meu papel como escritor, como autor de livros, como parte do movimento indígena, tem a ver com esse meu pertencimento à contemporaneidade. Eu sou um contemporâneo, e, ao mesmo tempo, participando de um movimento, né, que quer contribuir para que o Brasil olhe para trás, veja a sua identidade, veja o que perdeu, né, veja, porque quando eu escrevo, eu quero dizer para as pessoas, olha, existe um bem viver, existe uma forma de a gente trafegar por esse mundo que não seja no intuito de destruir todas as coisas que estão ao nosso redor, né? Dá para a gente viver de uma maneira sustentável, dá para a gente viver de uma forma em que todo mundo possa ter alimento na mesa, sem um precisar pisar na cabeça do outro. Dá para a gente distribuir riqueza, né? Dá para a gente, enfim, ser solidário uns com os outros. A literatura que eu faço tem um pouco disso, né? Tem um pouco desse apelo. Costumo dizer que a minha literatura é uma literatura engajada, né? Porque eu quero educar as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas olhem para os nossos povos como os nossos povos são, não como elas gostariam que nós fôssemos, né? Uhum. E quando a gente está querendo isso, quando a gente está buscando isso, querendo colocar nos povos indígenas a roupa do Ocidente, a gente está cometendo a colonização do outro, né? Uma nova colonização, né? É isso que a antropologia tem chamado de epistemicídio, né? Quando a gente quer jogar o conhecimento ocidental, que a gente considera melhor, maior, mais resolvido, sobre o pensamento das populações indígenas. Aí a gente comete um crime contra o conhecimento que esses povos acumularam. E mais ainda, né, a gente, às vezes, na cidade, as pessoas acreditam que é preciso arrancar esse conhecimento dos indígenas para transformar isso em riqueza, para que os poucos possam usufruir. Tem sido assim essa lógica da invasão das terras indígenas, dos garimpos ilegais, da construção de hidrelétricas, né, do agronegócio se expandindo sobre a Amazônia. Enfim, tem sido esse um pouco o retrato que a gente tem visto, porque é o retrato da negação, né? Os povos indígenas sempre foram negados, né? Sempre foi negado a eles o direito de serem brasileiros, né? Efetivamente, e de contribuir da maneira deles à sociedade brasileira, porque a sociedade ocidental sempre acreditou que a gente pode arrancar o saber do outro, né, para que o outro se torne o que nós somos, né? E isso tem sido a lógica, tem sido a tônica de todas as políticas indigenistas até muito recentemente, né? Felizmente, isso mudou um pouco, né, mas continua sendo ainda
o que está no imaginário das pessoas no Brasil, infelizmente. Uma frase que você falou, Daniel, que recebemos o presente como presente. Até a Cristiane Souza, que é uma das coordenadoras dos NEABIs aqui, ela colocou já 2 vezes, porque é uma frase que tem uma força muito grande. Tem um poema, só para poder abrirmos para as perguntas, e aqui a gente já está até anotando, né? A Carolina, que é a minha orientanda do NEAB de Fortaleza, ela está fazendo as anotações para eu te reportar as perguntas. Uhum. Mas tem um poema que eu vou chamar um texto de reflexão, eu vejo muito mais como um poema, que é Tudo está sempre bem. Você escreveu em 2012. E eu sei que você tem um carinho enorme por esse texto que você escreveu, e eu acho que ele é muito pertinente para esse momento, né, para esse debate. Você diz, só um trecho, tá? O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil, lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre, forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Então, essa reflexão, ela é um presente, de que o presente... Foi eu que escrevi isso, foi? Oi! Foi sim, Daniel, foi você que escreveu em 2012. Pelo menos tem lá no blog, no Mundurucando, viu, gente? Inclusive, sim, se fui eu mesmo. Sigam o blog do Daniel. Isso está no meu livro Das Coisas que Aprendi, não é isso? Exatamente. É nele mesmo. Nele também está. É um livro, Daniel, que eu gosto muito. Ele é um livro muito... E vamos abrir com uma pergunta. O rapaz... eu não identifiquei aqui o nome, porque está com siglas. FHCBLB. Ele perguntou, Daniel, qual a sua visão sobre o conceito de interculturalidade no Brasil? Amplo, né? E... é enorme, né? E algumas colocações falando que a luta é coletiva, que a luta é decolonial. O professor Jeová Meirelles colocou que a luta é coletiva e decolonial. Você se enquadraria como um autor decolonial, Daniel? Essa é uma outra questão. Por enquanto... Tá. Eu não sei se sou ou não sou. Ser ou não ser não é a minha questão nunca, né? Eu não gosto, na verdade, de me colocar assim, dentro de rótulos, né? E de palavras. Eu acho que quando a gente se limita muito, a gente limita as palavras para definir o que nós somos, a gente acaba incorrendo num erro muito sério, né? De ficar preso às palavras. Eu acho que quem tem o papel de fazer isso justamente são aqueles que pesquisam, às vezes, os nossos trabalhos, né? Eu não tenho a mínima necessidade de me achar decolonialista, neocolonialista, neopentecostalista, ou coisa parecida. Eu vou usando essas palavras, né, e vou, às vezes... Eu tenho muita dificuldade, eu diria assim, de pegar uma palavra que vira moda, sabe? E usar essa palavra para me definir. Teve um tempo que se usava muito essa coisa da sustentabilidade, né? A palavra sustentabilidade, tudo era sustentabilidade, tudo era sustentável e tudo mais, e eu ficava sempre na minha reserva, assim, tentando entender o que significava exatamente isso, né? E aí depois isso vai perdendo sentido com o passar do tempo, essas palavras. Então, para eu também não ficar perdendo o sentido, eu vou tentando me livrar, vou tentando não me encaixar nos conceitos que as palavras trazem, para eu poder ter uma certa tranquilidade, sabe, de falar de todas as coisas assim. E eu tenho feito isso, né? Meus livros,
os livros que eu faço para professores, sobretudo, eles procuram ser questionadores. As pessoas que escutam as minhas falas ou leem meus livros, elas que procurem entender melhor as coisas que elas querem, as questões que eu faço para elas. Como eu disse, eu costumo dizer, né, sempre o meu trabalho não é dar resposta, né, mas fazer pergunta. Acho que uma boa pergunta ele abre caminhos para muitas respostas, muitas possibilidades, mas as pessoas têm que se inquietar com as minhas perguntas. Então, eu, como um bom filósofo, né, que eu acho que sou, tenho como função, como tarefa, perguntar, né, não responder. Sem dúvida. Essa pergunta foi minha, né? Foi muito mais no sentido de que a gente tem, quando procura Daniel, você vê uma série de estudos sobre a sua literatura, sobre a interculturalidade de Daniel Munduruku, a, a identidade na literatura de Daniel Munduruku como decolonial, e era exatamente isso, ver como você de, de adjetivação, né, de compreensão sobre o seu trabalho. Obrigada. Exatamente. Aí Eu voltando aqui acho às perguntas, bonito. é Eu acho bonito, né? bonito que as pessoas. Às vezes, será que eu sou assim mesmo? Será que essa pessoa que está falando de mim desse jeito, será que eu sou assim mesmo? Eu Ah, fico me indagando. fica estabelecendo essas reflexões, né? Seguindo a ordem das perguntas, não, eu vou fazer esse comentário porque eu achei muito interessante. A Veirislene, ela disse: a minha mãe de 75 anos, ouvindo você falar aqui comigo, ela questionou: por que uma pessoa como esse indígena não é o nosso presidente? Crendo, espada. É ótima a resposta. Não me queira mal, não me queira mal. Aí a Renata Oliveira, ela perguntou: a educação escolar indígena, a educação escolar indígena pode favorecer essa reconciliação com o passado? Como ela pode ajudar a fazer nascer um Brasil novo? Eu acho que a educação escolar indígena, tal qual ela deveria ser, ela é sim, sim um instrumento fantástico para isso. Só que essa educação escolar indígena não chega na escola não indígena, né? O conhecimento, o tipo de educação, a pedagogia que os povos indígenas têm desenvolvido ao longo dos, sei lá, 3.000 anos, só para não ser tão arrogante, ao longo dos últimos 3.000 anos, tem mostrado que dá certo, né? Que dá certo educar as crianças sem instituição, né? Dá certo manter as crianças em casa, na família, né? Dá certo quando as mães educam as suas crianças, seus filhos. Quer dizer, é uma educação que efetivamente educa as pessoas ao pertencimento, né? Não à competição. E se levasse isso em conta, se isso fosse uma coisa que realmente virasse uma pedagogia nacional, uma pedagogia brasileira, eu acredito sim que a pedagogia indígena ela poderia ser muito útil na construção da identidade nacional, né? Porque aí viria a ideia do pertencimento, que não é a mesma coisa de patriotismo, isso aí eu acho uma bobagem, mas de pertencimento, né? Que tem a ver com a aceitação da nossa história, a aceitação da afirmação, né? É aquela velha afirmação feita aí pela psicologia, pela psicanálise, né? Não importa o que eu sou, né? Não importa o que fizeram de mim, né? Mas importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? Nós temos toda essa história, que é uma história triste nesse sentido. A história do Brasil não é uma história muito fácil, né? Mas nós somos um povo resistente. Nós temos resistido bem. Nós temos aprendido a lidar com esses vazios todos que foram colocados na nossa história. Agora, a reconciliação, a volta para isso, né?
a necessidade de a gente recompactuar com a nossa ancestralidade é fundamental para a gente seguir adiante. É isso que eu digo. O Brasil tem vocação para a felicidade. E a felicidade do Brasil, né, está na sua diversidade. Nós somos felizes, ou podemos ser felizes, exatamente porque somos diversos. Nós somos um povo único, como dizia Daci, um povo novo, né? Um povo que se constrói a partir da pluralidade. Olha que coisa linda. Se a gente conseguir fazer isso, reconciliar com o nosso passado, a gente vai dar finalmente o passo necessário para a gente começar a conquistar não apenas o nosso orgulho, mas a gente vai conquistar ainda mais o mundo, porque o mundo ele olha para o Brasil com os olhos de maneira muito especial, né? Porque parece que eles sabem que aqui está uma gente que pode fazer a diferença nesse planeta, né? Seja por causa das riquezas minerais, das riquezas biológicas que nós temos, da nossa biodiversidade, né? Seja porque nós temos a água doce, a maior reserva de água doce do planeta, e seja porque a gente tem um povo maravilhoso, mas que é um povo que não está conseguindo seguir adiante, porque está ainda sendo levado a pensar como um colonizado. A gente não se libertou ainda desse pensamento colonizado. E nós precisamos nos libertar para a gente poder finalmente dar o salto para aquilo que chamam de futuro. E aí nós temos que estar preparados, né? E para estar preparados tem que ter conhecimento. Eu não estou te ouvindo. Oh, alô? Consegue ouvir? Dos teus olhos. Nossa noite maior. Pronto. Alô? Eu acho que voltou. Oi. Oi, voltou. Vamos voltar para fechar, Daniel. Perfeito. Que Ai, pena. que ótimo. Mas não, tá tudo ótimo. Depois a gente edita. Maravilha, maravilha. Vai dar super certo. Sim, aí vamos. Onde é que a gente parou, Daniel? Eu tinha acabado de responder sobre educação escolar. Uhum. Pois é, então pronto. Agora a gente vai para a pergunta da Verislene sobre a interculturalidade no Brasil. Qual é o teu conceito sobre essa interculturalidade no Brasil? Então, eu acho que, é claro, falava ainda há pouco justamente dessa coisa da diversidade, né? É importante que a educação brasileira não perca de vista exatamente a diversidade cultural e linguística que nós temos. Quando a gente pensa na necessidade de fazer um passeio, né? De dar um passeio por todas as culturas indígenas, nós vamos perceber que essas culturas, todas elas têm um jeito próprio de se relacionar com o mundo, né? E é muito importante que a gente aprenda isso, que uns aprendam com o outro, porque eu acho que é essa riqueza que eu falava ainda há pouco do Brasil, né? Nós temos muitas soluções. Se pensarmos só nos povos indígenas, são 305 soluções para os problemas, para as dificuldades, mas também para as soluções, né? 305 maneiras de a gente andar por esse mundo. Então, o Brasil tem essa vasta possibilidade de construir uma pedagogia que leve em conta a riqueza de todas essas culturas. É claro que elas têm muita coisa em comum. É claro que, quando a gente pensa na diversidade cultural indígena, nós estamos pensando em muitos pontos que se encontram, que dá para a gente juntar, para a gente
para a gente perceber, né? Mas também existem muitas coisas que são díspares, porque elas estão em diferentes regiões do Brasil, né? Imagina que o povo caingangue do sul do Brasil deu uma solução para uma questão deles lá, que pode ajudar a sua sociedade e a sociedade brasileira. Imagine que o povo caiapó lá no Pará, ele criou algo novo, inovador, que já vive disso há muito tempo. Imagine que um povo do Nordeste do Brasil, aí do Ceará, os Tremembé, por exemplo, criaram uma solução, né, tem uma solução para algum tipo de problema. Então, é essa interculturalidade, a possibilidade de a gente interagir com as diferentes pedagogias que esse povo tem, é que vai dar a solução para a nossa originalidade, aquilo que vai gerar algo original, né? Que é aquilo que eu dizia anteriormente, né? A nossa identidade brasileira vista pelo mundo, ela é composta exatamente da originalidade que a gente dá à nossa forma de existir, que é muito própria e específica do nosso povo brasileiro. Então, eu acho que o exercício nosso, né, como cidadãos brasileiros, é exatamente tentar trazer para o cenário do debate da educação brasileira, desculpa, para o cenário da identidade brasileira, da cultura brasileira, da educação brasileira, as contribuições que esses povos têm dado para os seus problemas, né? Porque esses povos vivem há pelo menos 1000 anos nesse lugar chamado Brasil, né? E nesse período todo eles vêm aprendendo um processo de existência que é muito próprio, que é muito original. Agora, se a gente joga isso fora, porque acha que eles são selvagens ou atrasados ou não sei o quê, a gente está jogando a água da bacia com a criança junto, né? Nós estamos fazendo com que as coisas aconteçam de tal maneira que a gente nega que esses grupos possam ter algo para nos ensinar. Eu acho que é o exercício da universidade esse, de fazer isso, né, de fazer esse trabalho de, de, de resgatar essas pedagogias, né, para que se construa um modo brasileiro de ser. Eu acho que é interessante essa sua fala, porque vai coaduna com uma pergunta que a Renata Oliveira fez agora, para a gente não perder o tom das questões ligadas à educação indígena. A Renata pergunta: uma vez ouvi que algumas escolas indígenas estão vivendo duas escolas diferentes numa só, a convencional e a tradicional indígena. Quais os limites e possibilidades de articular essas duas pedagogias, Daniel? Então, é isso que se chama educação indígena diferenciada. É aprender as coisas que o Ocidente tem, que são interessantes, que são importantes, e, ao mesmo tempo, garantir para as crianças que elas aprendam o modo de ser do seu povo, seu modo tradicional. Não é? Uma coisa não nega a outra. É ilusão achar que, quando a criança indígena aprende coisas da cidade, ela deixa de ser indígena. Não se deixa de ser indígena. Isso tem muito a ver com como a gente consegue reforçar a identidade das crianças no contexto escolar. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade que não pode mais negar a nossa contemporaneidade. Né? Essas crianças indígenas, elas vão crescer e elas vão precisar se articular para poder viverem nesse país, nesse lugar, né? Não no seu território simplesmente, também lá, obviamente, mas elas vão querer, porque eu sei que elas vão querer, encontrar os outros modos de ser, né? Então elas têm que fortalecer a sua identidade para que, quando ela vá para a cidade, ela não fique perturbada, né? Mas consiga aprender tudo aquilo que é possível aprender na cidade,
para depois, isso, se for possível, um dia, se ela voltar para sua comunidade, ela possa fazer com que a pedagogia do seu povo ela seja atualizada. Esse que é o grande tchan, né, da coisa, é o grande, digamos que Desafio. é o grande desafio, exatamente. É como nós, ao aprendermos o mundo ocidental, nós possamos levar esse mundo ocidental para as nossas comunidades, não para torná-los ocidentais, não para ocidentalizar as nossas comunidades, mas como indianizar, por assim dizer, o Ocidente, não é? Como fazer com que as nossas crianças, nossos intelectuais indígenas venham para a cidade e contribuam com um pensamento original para transformar a sociedade. Ótimo. Então eu vou partir para as perguntas ligadas à literatura, né, à escrita. O Iago Barreto, que é um dos fotógrafos muito ligados ao movimento indígena do Ceará, faz mestrado em artes, ele perguntou: Daniel, como você vê a escrita e a reflexão da resistência indígena pós-pandemia? No sentido que estão sendo os povos mais atacados nesse momento, que estão sofrendo mais com a Covid-19, né? Olha, eu diria, Igor, que eu não tenho boas perspectivas para o pós-pandemia. Eu acho que vai ter mesmo a perseguição vai aumentar. Porque você sabe que o que está acontecendo, isso é minha interpretação, obviamente. O capitalismo está em crise. E a epidemia, a pandemia, evidenciou essa crise. O que vai acontecer, penso eu? O sistema capitalista, ou liberalismo, ou neoliberalismo, como quiserem chamar, ele vai tentar se defender. E para se defender, ele vai tentar crescer. Ele vai tentar fazer um jogo duro, né, para poder manter o privilégio das classes que mandam e comandam o mundo todo, e também no Brasil. Isso significa que eles vão mexer nas leis, eles vão aprovar a mineração em terra indígena, eles vão promover projetos de destruição da floresta amazônica, eles vão aumentar o lastro de atuação do agronegócio, eles vão fazer tudo isso justificando que precisam produzir mais para poder satisfazer as necessidades e as demandas que vão aparecer no pós-pandemia. E aí a parte mais fraca dessa corrente é justamente as populações que vivem nesses lugares e que têm lutado para proteger esses lugares. Então, eu tenho a impressão de que, é óbvio, as populações indígenas vão continuar resistindo como sempre resistiram, vão sobreviver do jeito que sempre sobreviveram, mas vão ser vítimas principais da pós-pandemia. Podem ter certeza disso. Eu não gosto de ser profeta do apocalipse, não faz parte da minha formação isso, mas eu tenho mirado para isso porque é um pouco os discursos que estão no cenário hoje, né? No cenário, não apenas no cenário nacional, mas no cenário internacional. O capitalismo vai querer se manter, porque ele agora viu que ele não é o mais perfeito dos sistemas, porque no final das contas as pessoas podem sobreviver sem isso, né? Mas ele vai querer se impor ainda mais, e isso vai culminar com a perseguição àquelas populações que são, historicamente, não diria, mas que são visceralmente contra esse sistema, mesmo que não saibam que são contra o sistema, né? Mas acabam sendo porque defendem um outro modo de vida. Daniel, tá terminando, viu? Porque foram muitas perguntas interessantes. Então, assim, com relação
ainda a escrita, a Ellen Vivian, que é da reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão do IFCE, ela fez uma pergunta com relação à história dos povos indígenas, elas foram escritas por outros, sob seus pontos de vista, nós até pontuamos isso. Ela pergunta, qual seria a história contada na perspectiva indígena, ao teu olhar? E vai muito ao encontro da pergunta da Érica Correia Tempone. Ela pergunta, o que o Daniel acha das publicações de literatura indígena para crianças, escrita por pessoas não indígenas? Ele já sentiu que há uma apropriação cultural nesse aspecto, ou é uma forma de ampliar o olhar? Bom, não sei muito como responder essas questões, porque, primeiro, começando aqui do final, né? Essa coisa da apropriação é uma dessas palavras que eu dizia ainda há pouco que me deixam sempre muito preocupados, né? Porque tudo vira uma guerra, né? Uma guerra de narrativa, inclusive. Eu não posso falar de apropriação vivendo no lugar onde eu vivo, onde eu estou o tempo inteiro me apropriando de algo que não é da minha cultura tradicional. Né? Se eu estou com essa camiseta agora, por exemplo, né? Se eu como um estrogonofe ou coisa parecida, me dá a impressão de que eu seria incoerente se achasse que tudo que as pessoas usam de outros povos, de outras culturas, passa a ser apropriação. Né? É um cuidado que precisa ter. Também não sou defensor de que as pessoas precisam o tempo inteiro falar apenas do seu, outra palavra complicada a meu ver, do seu lugar de fala. Né? Eu acho que a gente, como sujeito histórico, como sujeito humano, né, a gente tem, sim, o direito de falar dos temas que a gente achar conveniente falar. Obviamente, alguns temas a gente tem mais autoridade que outros, né? Porque a gente pertence tem uma experiência vivida, uma experiência adquirida, às vezes, mas a gente, a gente não pode tirar do outro o direito de ele se expressar usando termos ou palavras que não sejam exatamente da cultura dele. Agora, com relação à literatura, eu acho do mesmo jeito. Só que aí sim o meu olhar é um olhar de professor, e eu acho que todo mundo que pode escrever histórias indígenas, podem escrever histórias indígenas, mas sejam pelo menos éticos no sentido de dar autoria para aquela história, dar uma contextualização. Não é? Se eu conto uma história do povo Munduruku, se alguém conta uma história do povo Munduruku, diga que é do povo Munduruku, diga onde esse povo vive, aonde e como esse povo vive, né? Para que as pessoas que leiam saibam que aquela história pode ser uma forma sua de contar, mas ela tem origem, ela tem lugar. Aí isso faz com que a gente eduque as pessoas, eduque aquele que escreve, que precisa aprender sobre aquele povo que ele vai escrever, e educa quem lê. Então, nesse sentido, não vejo nenhum problema. Eu mesmo escrevo alguns livros que não têm nada a ver com temática indígena, né? E que são histórias que eu inventei, que normalmente se passa na área urbana, né? Onde eu tenho a experiência de vida, de viver. Eu não posso achar que isso é um impeditivo só pelo fato de eu ser um indígena e não ser um não indígena, que eu tenha a obrigação de escrever só sobre temática indígena. Dá só um exemplo, estou lançando esse livro, aproveitando para fazer uma propagandinha, né? Claro. Mas eu estou lançando esse livro, O Olho Bom do Menino, um livro, modéstia à parte, bem legal. É um livro que fala sobre um menino que não tem o sentido da visão, né? Não tem os olhos, não enxerga. Ora, eu não sou uma pessoa que não enxerga, eu enxergo, mas eu estou escrevendo sobre um tema, né, que eu acho que eu posso escrever, porque, enfim, além de ter a escrita, né, eu posso aprender, eu posso consultar alguém, eu posso fazer com que alguém me explique
como é isso, e eu posso aprender, né, a falar a respeito disso, sem ofender aqueles que têm, em princípio, o lugar da fala, né? Se eu não for ofensivo a essas pessoas, eu acho que eu tenho, sim, todo o direito de me posicionar, de me colocar, porque senão vai ficar impraticável, né? A gente conversar, a gente dialogar. Então, os livros para crianças, que são escritos por não indígenas, né? Livros de histórias indígenas, se forem livros bons, eu indico. Né? Se forem livros que não correspondem à minha perspectiva, à minha expectativa de educador, eu não indico. Ué. É simples assim, né? Se eu achar que aquele livro escrito por alguém que não é indígena, ele não é um livro que ajude, que deseduque, né, as pessoas, ao invés de educar, então eu não posso condenar a pessoa que escreveu, mas eu posso simplesmente dizer: esse livro não é legal, eu não vou indicá-lo. Tá certo? Agora, tinha uma outra questão, né? Qual que era mesmo? Era. Ai, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Era da Ellen Vivian. Qual seria a história contada na perspectiva indígena? Bom, isso aí também é uma outra dificuldade, né? Porque a história da perspectiva indígena são a história de 305 povos, imaginando os 305 que hoje existem, né? Seria ouvir cada um desses povos, porque cada um tem a sua voz, né? Cada um tem a sua própria história, a sua própria tradição. Cada povo vai ter o seu jeito. Agora, o que os intelectuais indígenas, os historiadores indígenas estão tentando fazer é exatamente tentar fazer uma amarração, né, entre os vários saberes indígenas, as várias narrativas indígenas, para tentarem trazer uma forma diferente de olhar para essa história, né, para essa história do Brasil, que basicamente, eu diria assim, se a gente for pensar em como se conta uma história, a narrativa indígena vai levar em consideração, claro, a coisa do passado, né, o pensamento, essa coisa do pertencimento a uma ancestralidade, e como essa ancestralidade ela se atualiza no momento em que vivemos, no momento em que estamos. Né? E já existem vários mitos, várias narrativas de povos antigos que já incluem, inclusive, a chegada do não indígena, a chegada da tecnologia, a chegada de instrumentos musicais, instrumentos de caça, instrumentos de pesca, né? Que traz os transportes novos que são usados. Quer dizer, certamente a história narrada pela visão do indígena, ela vai compor todos esses elementos. E como é que tem sido esse encontro-desencontro? É o mesmo mote, eu diria. Só vai mudar a perspectiva, né? Porque uma história contada ela tem começo, meio e fim. Né? E como é que essa narrativa ela é montada de modo que permita que as pessoas possam ter esse começo, esse meio e esse fim. Né? Que normalmente o fim, diria, de uma história indígena não é o que há de ser, não é o futuro, né? Mas é o que nós somos hoje, né? O que nós chegamos a ser nos dias atuais. É isso. Para concluir, só fechar com uma pergunta da Ruth. Ele pergunta: que encontro maravilhoso. Ela diz: que encontro maravilhoso, professor. Como podemos construir uma nova experiência de viver? Nossa, isso aí é sério? É sério? Meu Deus! Ai, ai. Eu acho que a melhor experiência é a gente tentar viver o presente, sabe? A melhor experiência é tentar olhar as coisas da perspectiva do agora. Não pensar. Talvez a pandemia tenha ajudado muito isso, que as pessoas estão mais recolhidas, estão mais escondidas nas suas cavernas, né?
provavelmente elas tenham tido tempo de refletir sobre isso, né? Sobre o que estão fazendo da própria vida, né? E como estão construindo a sua vida numa perspectiva de futuro, daquilo que pode vir a ser, né? É claro que, filosoficamente, nós estamos sempre em processo de um vir a ser, né? Nós nunca estamos acabados. Mas o que nós somos hoje, efetivamente? Né? Como nós construímos esse nosso modo de existir a partir disso que eu sou, né? Ou será que eu estou querendo ser uma outra coisa? Será que eu estou buscando uma outra coisa? Se eu não estou satisfeito com esse eu, né? Com esse meu eu aqui e agora. Então, tudo isso vale para a gente, digamos, reconstruir um modo de existir que passa por essa compreensão do pertencimento, que é uma palavra que eu uso, que eu gosto muito, né? Essa coisa do pertencimento. Porque só o pertencimento, e você dizia isso, Ana, só o pertencimento nos compromete. Porque pertencer é viver o hoje. E só o hoje, só o presente é que nos compromete. Sabe como é que isso se dá numa aldeia indígena? É quando eu vou caçar, por exemplo. Se eu vou caçar, por que motivo? Porque eu estou com fome. A gente obedece uma necessidade do corpo. A vida da gente praticamente é uma busca de satisfação prazerosa do corpo da gente, né? E esse prazer se dá, sobretudo, quando se fala da necessidade de comer, de dormir, de beber, né? Uma necessidade de buscar desafios, né? Desafios que vão aparecendo naquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então, é um pouco uma necessidade que o nosso próprio corpo tem de poder construir o nosso eu, a nossa identidade. E é importante que a gente se dê conta disso, né? Nós temos um corpo, né? Esse corpo pede necessidade, mas quando a gente vai caçar, a gente lança o corpo inteiro. Quando é que um caçador ele é, digamos, poderoso? Né? Quando que um caçador é poderoso? Quando ele traz de volta para sua casa o alimento que ele foi buscar. E, para isso, ele tem que construir nele um silêncio que o permite estar inteiro naquilo que ele está fazendo. O treinamento para o presente é a gente se integrar àquilo que a gente está fazendo, àquilo que a gente está realizando. Porque isso não nos desvia, né? Isso não nos coloca em outro lugar, porque quando você vai caçar e você se distrai, pode ser que você vire a caça, e não caçador, né? Quem vai caçar não pode ficar distraído. Quem vai caçar tem que ir além, tem que ir além da distração. Ele tem que ficar inteiro naquilo que ele faz. Quando um caçador não faz isso, ele chega para casa, ele volta para casa de mãos vazias. E quando um caçador chega de mãos vazias, a família dele acha que ele está doente. Porque quando estar doente é quando a gente não consegue equilibrar o corpo da gente, quando a gente não consegue fazer silêncio, quando a gente não consegue se dedicar, quando a gente não consegue pertencer. Aí a gente adoece. Então o corpo da gente precisa estar nessa onda, né? Nessa vibe, como dizem os jovens. A gente precisa estar nesse espírito de pertencimento para a gente poder tentar viver bem. Eu acho e desejo muito que os nossos caros ouvintes e telespectadores aí reflitam um pouco nisso, reflitam nesse momento de pandemia, né, como é que ele está acontecendo, se dediquem, percebam que é importante participar da vida política do país, que é importante participar das transformações, das mudanças, porque, como diz o velho
velho ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva, não é assim? Camarão, o camarão tem que estar ali, ele tem que seguir a onda, ele tem que estar atento, porque senão ele vai virar, vira alimento dos outros seres do rio, do mar, né? E acaba não sobrevivendo muito. Então, isso para dizer, no contexto histórico que a gente está vivendo, nós precisamos participar, né? Nós não podemos aceitar esse discurso odiento, né, que as pessoas estão fazendo, nós não podemos ficar alheios a a esse poder, esse poder necrófilo que a gente está vivendo, né? Um poder de morte, né? Um desejo de morte que está sendo espalhado pelo Brasil através das palavras daquele que deveria ser o representante de todo mundo, da vida, representante da vida e não da morte, né? A gente não pode ficar alheio a isso, a gente tem que participar, e eu convoco, inclusive, meus parentes indígenas que estão me ouvindo aí, né? Que participem da vida política, que não caiam nessa ideia, né, de ficar alheio, que política não é para gente de bem, é sim. Política é para todo mundo, para o de bem e para o do mal, né? E a gente tem que fazer prevalecer o melhor discurso, e que seja sempre o discurso do bem, tá bom? Eu queria convidar todos vocês a me acompanharem nas redes sociais, né, no meu canal no YouTube, no Instagram, é Daniel Munduruku Oficial, esse é o meu perfil lá, porque tem um outro Daniel Munduruku que parece que não sou eu, mas o meu é o oficial. Vão lá no meu canal do YouTube, porque o canal do YouTube já tenho 5 pessoas inscritas, eu queria chegar pelo menos a 6 ou 7, depois da nossa conversa. Então se inscrevam lá, para vocês irem acompanhando um pouco o trabalho que eu ando fazendo, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde mais? No Twitter, esses lugares todos. Estou lá, disponível, sou facinho, facinho. Bem facinho, né, Daniel? Daniel, é isso. Tem outras perguntas. Infelizmente, nós já estamos com 1h44, gente. É bastante tempo. A gente tinha conversado, né, Daniel? O tempo da live é mais ou menos 1 hora, mas nós abusamos um pouco. E, sem dizer, da Eu alegria, falo né? muito. Eu falo também bastante. Então, Daniel, gratidão. Nós esperamos demais você aqui no Ceará, para o encontro dos NEABIs, para outros momentos de diálogo. Acho que tem muitas pautas que a gente nós temos que aprender com você, né? Essa troca é muito importante. Os NEABIs, eles estão, principalmente num momento muito assim, uma empolgação muito grande por essa gana de conhecimento, de discutir a pauta étnica-racial, principalmente a pauta étnica, porque nós ainda somos poucos que temos temos efetivado essa discussão a nível de Instituto Federal, e você vem abrir um caminho muito feliz para todos nós nessa sexta-feira, no horário que é extremamente concorrido das lives, né? A internet também acaba oscilando bastante, mas obrigada mais uma vez por nós Olha estarmos... só, posso dizer uma palavrinha final? Pode, sem dúvida. Eu estou à disposição sempre, meu trabalho é esse, eu não tenho nenhum problema de participar, né, dessas conversas, elas são muito boas. Eu só queria fazer uma pequena propaganda, se me permitem. Nós temos uma livraria virtual que nós mantemos. Essa livraria virtual é uma livraria que os livros de autores indígenas de vários lugares do Brasil, alguns livros de temática indígena que não são de indígenas, mas que estão lá também, porque nós consideramos que livros bons a gente tem que indicar mesmo. Então, eu queria sugerir aos nossos amigos aqui que estão nos assistindo que façam uma visita a essa livraria.
ela chama livrariamaracá.com.br. Tá? Nessa livraria vocês vão encontrar uma boa parte dos meus livros. Vão encontrar livros também de outros autores, entre elas da Thelma Tremembé, que eu mostrei para vocês, e dessa outra cearense aqui, a Aurita Tabajara, Sim. que escreveu esse lindo livro aqui, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, que é um cordel, né? A Aurita está morando hoje em São Paulo, mas Exato. é um livro muito lindo, com umas ilustrações, gravuras assim, Um cordel mesmo, né? Cordel mesmo. Eu cheguei a vê-lo na Bienal. Foi, né? Trabalho. É da Regina Drosina as imagens, que é casada com o Valdec de Garanhuns, né, que é a companheira do Valdec de Garanhuns. E esse livro em especial que eu mostrei para vocês é um livro capa dura, publicado pelo meu selo editorial, aqui, o UCA Editorial. Né? É um livro que nós estamos numa promoção bem legal nele. As pessoas que adquirirem esse livro vão recebê-lo em casa, autografado, com marcadores de livro e com um pôster A3, né, com uma das ilustrações. Esse livro é ilustrado pelo queridíssimo amigo Maurício Negro, né? Ele traz umas ilustrações maravilhosas. Maurício Negro, esse cidadão aqui. É um grande artista, um grande companheiro, um grande parceiro de trabalho. Vocês vão ganhar essa ilustração aqui, ó, vão receber essa ilustração com um pôster, né, um A3. Então, se puderem fazer isso, porque nós íamos lançar esse livro no mês de abril, né, em eventos abertos, né, nas nossas várias, e a gente não conseguiu por causa da pandemia, então nós queremos fazê-lo, pelo menos, assim, virtualmente. Então, se puderem, amigos e amigas, se puderem adquiri-lo, vocês estarão, inclusive, contribuindo, porque uma parte dos direitos autorais desse livro, das vendas desse livro, irão serão transformadas em cestas básicas para a gente ajudar as pessoas, tá bom? Nesse momento de dificuldade. Ok? Queria agradecer, então, a todos vocês, ao Neabi, por esse espaço, por esse momento, e desejar um bom final de semana, né? Porque sextou, afinal de contas. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Obrigada ao Neabi, as professoras que estão envolvidas, Rafaela, Yara, Daniele, que está aqui também, Vá, Ruth de Macaé, o Jovem Miranda, os indígenas, a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, a FEPOINSE, na figura da Ceiça Pitaguari, o Iago, que está aqui conosco, né? O Centro de Defesa de Direitos Humanos, que a Carolina acompanhou nós durante toda essa live, e todos os nossos colegas que participaram e enviaram mensagens. É isso, e a live vai ficar disponibilizada porque é uma verdadeira aula, e para toda vez que nós necessitarmos nos reportar a essa discussão, nós vamos ter esse registro histórico, graças ao Daniel, sem dúvida. É isso, gente. Boa noite, Daniel. Boa noite. Fiquem bem. Fiquemos bem. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.